Quando se pensa sobre possíveis destinos para uma eventual mudança ou um novo recomeço, o Canadá frequentemente ocupa a primeira posição na lista, usufruindo de uma reputação consolidada como um país seguro, estável e próspero. Tal reconhecimento se baseia na prestação de serviços de alta qualidade em uma economia robusta e em um governo eficiente. A percepção geral é de que se trata de um dos raros países onde é possível obter um ganho financeiro significativo, ao mesmo tempo em que se mantém uma boa qualidade de vida. Entretanto, contrariando essa narrativa otimista, diversos cidadãos canadenses expressam uma visão divergente da realidade. Conforme evidenciado por 2 pesquisas, 2/3 dos habitantes do país acreditam que a situação geral está deteriorada e abrigam um profundo pessimismo em relação à atual economia e à qualidade de vida. Essa diferença entre como as pessoas de fora veem e como as pessoas do próprio país enxergam levanta questões sobre por que isso acontece, indicando que a situação é mais complicada do que parece à primeira vista. Antes de analisarmos o que está acontecendo, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre como as pessoas no Canadá estão realmente se sentindo. Enquanto o estereótipo geral dos canadenses é de serem felizes e alegres, o clima no país neste momento não poderia ser mais diferente. Pesquisas mostram que mais da metade dos canadenses estão irritados com a forma como o país é gerenciado, e 2/3 acham que o Canadá está profundamente quebrado. Eles estão preocupados com a economia e com a capacidade de arcar até mesmo com suas necessidades diárias. Outros dados confirmam essa mistura de depressão, raiva e pessimismo. A maioria dos canadenses está insatisfeita com seu próprio país, sentindo que suas vidas costumavam ser muito melhores e que os serviços no Canadá pioraram significativamente. Independentemente da pesquisa escolhida, a imagem é basicamente a mesma e não é bonita. Os canadenses estão mais preocupados e negativos em relação à sua economia e mais pela sua qualidade de vida pessoal do que as pessoas em quase qualquer outro país desenvolvido. O sentimento geral em relação ao Canadá é pior do que em qualquer momento da história recente. E mesmo com altas taxas de imigração, até os imigrantes não estão mais realmente comprando o sonho canadense. Estudos mostram que um número crescente de imigrantes opta por deixar voluntariamente o Canadá devido à insatisfação com a qualidade de vida e as oportunidades econômicas. Embora o país tenha a reputação de ser quase perfeito, uma análise mais detalhada mostra que essa imagem desmorona rapidamente. O Canadá está enfrentando uma das piores crises habitacionais do mundo. Nos últimos 10 anos, o valor médio de uma casa no Canadá mais do que dobrou, com os preços dos aluguéis crescendo a uma taxa semelhante. Isso torna extremamente difícil arcar com o custo de um aluguel e praticamente impossível comprar uma casa. Em Toronto, o residente médio gasta 120% de sua renda com aluguel, e em Vancouver, para se qualificar para uma hipoteca, você precisa ganhar pelo menos 250 mil ao ano. Em outras palavras, comprar uma casa no Canadá agora é uma possibilidade apenas para pessoas com renda excepcionalmente alta, e mesmo assim elas têm dificuldade em arcar com as incrivelmente altas prestações de hipoteca. O Canadá tem a maior dívida doméstica de todos os países do G7, e sua situação foi descrita como a maior bolha imobiliária de todos os tempos. A demanda por moradias é alta devido ao rápido crescimento da população, que recebe 500 mil de imigrantes por ano. No entanto, o verdadeiro problema é que o Canadá está falhando completamente em construir casas suficientes para abrigar todas essas novas pessoas. As políticas habitacionais, controladas pelos governos municipais locais, têm sido relutantes em permitir a construção de mais casas, pois isso depreciaria o preço das propriedades já existentes. Com menos casas disponíveis, os preços continuam a subir, o que é ótimo para os proprietários potenciais eleitores, mas torna a habitação inacessível para todos os outros. Adicione isso a uma população em constante crescimento e o fato de que o mercado imobiliário canadense sempre foi uma escolha popular de investimento seguro para estrangeiros ricos, especialmente aqueles da Ásia em busca de um lugar para investir seu dinheiro, e você tem um pesadelo habitacional. Mas a situação não para por aí, porque a moradia está longe de ser a única coisa no Canadá que é extremamente cara.
Surpreendentemente, os canadenses pagam mais do que quase qualquer pessoa no mundo por uma série de coisas comuns, como alimentação, taxas bancárias, tarifas de celular ou viagens aéreas. O custo do combustível no Canadá é muito mais caro do que nos Estados Unidos, enquanto os gastos com saúde, por outro lado, é ainda mais elevado do que na Europa. Mas isso não é acidental e sim uma consequência direta do fato de que o Canadá, mais do que qualquer outro país, é dominado por monopólios ou concentração de mercado. Em outras palavras, a maioria das indústrias canadenses é dominada por uma ou algumas poucas empresas gigantes. E isso não aconteceu por acaso, mas sim como resultado de uma estratégia questionável perseguida por muitos governos canadenses. O ponto fundamental dessa estratégia está o medo de longo prazo do Canadá de que suas empresas locais sejam esmagadas por suas grandes concorrentes e mais agressivas dos Estados Unidos. Isso é uma preocupação legítima ao viver ao lado da maior e mais competitiva economia do mundo, mas isso fez com que o Canadá ficasse excessivamente protetor e convencido de que a única maneira de evitar isso é ajudando as empresas canadenses a crescer o máximo possível. Enquanto a maioria dos governos em outros países tenta impedir que as empresas cresçam demais, os governos canadenses geralmente tentam ajudá-las a alcançar exatamente isso. Como resultado, a economia do Canadá é composta por apenas algumas corporações gigantes com praticamente zero concorrência. O problema é que os monopólios não são bons para ninguém, exceto para eles mesmos, como muitos estudos têm mostrado. Sem concorrência, eles tendem a aumentar os preços simplesmente porque podem, e os consumidores acabam pagando mais por serviços de qualidade inferior. As empresas, por sua vez, tornam-se menos competitivas nos mercados internacionais, pois têm vida fácil em casa. Isso é evidenciado pelo fato de que você provavelmente não conhece uma única corporação canadense com sucesso global. Outra parte do problema é a falta de empregos bem remunerados. Embora o Canadá seja teoricamente um país muito rico, ao contrário da maioria das economias desenvolvidas, sua riqueza baseia-se principalmente na exportação de commodities como petróleo, ouro e outros recursos naturais, juntamente com o setor imobiliário enormemente inflado. Isso significa que, fora dessas indústrias, não há muitos empregos de colarinho branco bem remunerados, os tipos de empregos que trabalhadores de classe média com educação universitária geralmente procurariam. Embora o Canadá tenha tecnicamente uma escassez de mão de obra, a demanda é principalmente para posições de menor remuneração e qualificação. O resultado é que, mesmo para a classe média, a vida no Canadá é surpreendentemente difícil. Para piorar, embora o Canadá tenha a reputação de ter serviços públicos de alta qualidade e amplamente acessíveis, especialmente quando comparado aos Estados Unidos, isso também não é totalmente verdade, ou pelo menos não mais. Provavelmente o melhor exemplo disso é a saúde. Hoje, apenas 37% dos canadenses acreditam que receberiam cuidados médicos em caso de uma emergência repentina, em comparação com 70% dos americanos que foram questionados sobre a mesma pergunta. Bem, eles estão certos. Os canadenses agora estão morrendo com mais frequência nas salas de emergência enquanto esperam para serem atendidos, devido à extrema escassez de profissionais médicos nos hospitais canadenses. E isso apesar do fato de que o Canadá gasta mais em saúde do que qualquer país europeu, enquanto quase todos os países europeus superam o Canadá em métricas como tempos de espera e número de leitos hospitalares. Como um todo, o sistema de saúde canadense, uma vez fonte de orgulho para o país, agora é classificado como um dos piores entre os países da OCDE, sendo uma das razões mais comuns pelas quais os canadenses consideram a gestão de seu país completamente falida. Em resumo, a imagem idealizada do Canadá como uma utopia moderna está desmoronando rapidamente ao olharmos mais de perto. A satisfação de vida dos canadenses tem diminuído nos últimos 10 anos e, dada a crise habitacional crescente, custos de vida insuportáveis, a economia monopolizada e os serviços públicos rapidamente deteriorados, isso não é tão surpreendente. Infelizmente, a menos que o Canadá comece a abordar urgentemente essas questões, a percepção outrora harmoniosa do país se tornará cada vez mais distante da realidade. Diante das diferentes percepções sobre o Canadá, qual é a sua opinião pessoal sobre o país? Você acredita que as questões mencionadas, como a crise habitacional e os altos custos de vida,
tem impacto significativo na qualidade de vida dos canadenses? Compartilhe suas ideias nos comentários. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, agradeceria se deixasse o seu like e se inscrevesse no canal para mais conteúdos como estes. Um abraço e até breve.